Olá, seja bem-vindo ao Lugar do Livro. E hoje, terceiro vídeo sobre Ulisses. Você pode ver no primeiro vídeo o desafio que eu lancei a mim mesmo e a quem quiser aderir, claro. Ler Ulisses até o Bloomsday, 16 de junho. Então, minha meta, já estou aqui, página 403. E esse é o terceiro vídeo, é o segundo balanço, né? O primeiro foi para apresentar o desafio, o segundo vídeo eu falei que eu li dos capítulos 1 até o 8, capítulos mais curtos. E no segundo vídeo eu falei que, assim, que estava esperando pelo pior, porque até aquele momento, até o momento em que eu terminei o 8º capítulo, a leitura estava sendo, não era assim um livro pelo qual eu tivesse me apaixonado, não, longe disso, mas também longe de ser uma leitura ruim, de ser uma leitura desagradável. Não, eu estava começando a acompanhar aquele itinerário, o cotidiano pequeno dos personagens, do Stephen Dedalus, do Leopold Bloom, preferindo o Leopold Bloom, o Stephen Dedalus com suas discussões malucas, suas ideias mirabolantes. Mas até aquele momento eu disse, eu estou com medo, porque não pode ser, pelo que eu li até agora, que Ulisses é difícil, que Ulisses é famoso pela sua dificuldade, que Ulisses é famoso por ter feito tantas pessoas abandonarem sua leitura. E meus temores se confirmaram de imediato, porque nesse vídeo eu não vou falar sobre os capítulos necessariamente, mas sobre as minhas impressões dos capítulos 9 ao 12. Esses 4 capítulos, eles representam 175 páginas, mais ou menos. Então eu avancei, já estou chegando perto da metade do livro. E o capítulo 9 ele já começa muito maluco. O capítulo 8º terminava com o Leopold Bloom, ele está querendo conseguir um anúncio para um sujeito chamado Chaves. Ele faz anúncios publicitários e aí ele vai consultar alguma coisa na biblioteca, e esse capítulo 9 se passa na biblioteca, mas ele é centrado principalmente no Stephen Dedalus, no Buck Mulligan e nos outros amigos lá, cujos nomes eu esqueci. É um capítulo muito difícil, porque eles ficam falando sobre teorias acerca do passado de Shakespeare, se Shakespeare era judeu, se era cristão, se Shakespeare era gay ou não, a noiva, porque a herança da Anne Hathaway, que era o nome da mulher de Shakespeare, e aí tem uma herança, e falam das peças, dos elementos da vida do Shakespeare, que estariam escondidos nas suas peças. Fala daquele conto, cujo nome eu esqueci agora, do Oscar Wilde, de um sujeito que tem uma teoria a respeito de um soneto, que é WB, acho que é WB, não, WH, que é William Himself. Quem seria esse WH do soneto, um determinado soneto que Shakespeare teria escrito, que, segundo se diz, para um ator com quem ele teria tido um caso amoroso. Então, se você já leu Shakespeare, eu já li Macbeth, já li Romeu e Julieta, já li sei lá o que mais, não vai ser suficiente para você acompanhar o que eles discutem aqui. No meu caso, que nunca li, é ainda pior, porque o nível que eles discutem é elevadíssimo, é de quem conhece muito, de quem conhece os segredos, de quem conhece as passagens de cor, de quem conhece as motivações, tudo sobre Shakespeare. Então, é o capítulo que você se pergunta, caramba, por que esse cara escreveu isso? Qual o propósito? Em que isso vai influenciar na história? Porque se eu quisesse ler sobre Shakespeare, eu pegaria um livro que falasse sobre Shakespeare. Se eu quisesse ler interpretações a respeito de Shakespeare, eu procuraria um livro falando sobre isso. Mas não, eu estou lendo teoricamente uma história, um livro que conta a história de Leopold Bloom e de Stephen Dedalus. E aí, isso, sabe aquele elemento estranho que faz você... aquela conexão que você faz com o livro, você, poxa, estou na história, estou empolgado, aí isso tira, é como se tirasse da tomada, desligasse, espera aí, de volta ao mundo real, você está lendo agora, pare o que você está lendo e vai ler um artigo científico sobre Shakespeare. Caramba, então foi muito difícil. Outra coisa que me fez travar ainda um pouquinho mais foi
é o fato de que, evidentemente, há muitos jogos de palavras que brincam com a fonética e que são intraduzíveis. E aí eu estou lendo a tradução, você vê o esforço da tradutora, mas ela até numa nota aqui, ela fala de um momento que está nesse capítulo, que eles brincam com o nome da esposa de Shakespeare, que é Anne Hathaway. E aí eles em algum momento o James Joyce fala que Anne, eu acho que é head away, que significaria algo como ela tinha um jeito, brincando que ela teria algum jeito, uma alternativa, alguma coisa assim que dentro do contexto. E aí isso é intraduzível, porque você não vai conseguir uma maneira de brincar com o nome da pessoa e manter o sentido da frase. E você nota que há muitas brincadeiras, muitas mudanças de nome, e isso acaba sendo um pouco decepcionante. O capítulo 10, a passagem que ele engloba seriam as ruas. E aí o nome da técnica narrativa utilizada, que tem naquela tabelinha que eu já mostrei algumas vezes, vou mostrar mais uma vez, nessa tabelinha aqui, o nome já dá uma ideia de como vai ser maluco o capítulo. A técnica narrativa é labiríntica. E realmente ele começa com um padre que fica preso lá nos seus pensamentos sobre uma celebração de uma missa, e ele encontra uma pessoa e começa a conversar com uma pessoa, e isso puxa um outro personagem aparece, e você fica perdido naquele meio. Daqui a pouco você consegue perceber que o Leopold Bloom está falando de um sebo, e ele está no sebo, e ele está gastando alguns centos, ou lembrando de um momento em que ele fez compras no sebo, e ele começa a ler passagens dos livros que ele poderia ou não comprar. E daqui a alguns momentos ele está com a filha, daqui a alguns momentos a filha já está conversando com Stephen Dedalus, que está no sebo e que queria comprar um determinado livro, mas que não vai comprar mais. E isso começa a descambar para uma loucura, que o final do capítulo começa a narrar um prefeito que está passando, e as pessoas começam a ver. É como se alguém começasse a descrever o que vê na rua, sem nenhum compromisso com nada. Eu estou vendo aqui o prefeito, mas outras pessoas estão passando ali, e agora um cachorro latiu, um pássaro pousou num poste, e o que ele está tentando fazer com isso é o que eu me pergunto, é o que eu me perguntava enquanto lia. Então foi mais um capítulo que foi muito difícil me manter concentrado, e claro, se você não se mantém concentrado numa obra dessa complexidade, você acaba perdendo. E eu não queria voltar, não queria ler devagar, eu queria que passasse logo. Eu sinto muito se você tem um pensamento diferente, mas assim, eu queria que acabasse logo, porque eu sabia que se eu tentasse ler de novo não iria mudar muito, pelo menos essa é a impressão que eu tive. E aí vem o capítulo 11º, que consegue ser muito mais louco do que o capítulo anterior, porque as sereias, eles estão numa taverna e eles estão bêbados. E aí você imagina esse cabra aqui narrando um capítulo em que o pessoal está bêbado. E eu vou ler aqui só para você ter uma ideia do nível de loucura. Ele começa com uma série de, como se fosse livre associação de ideias, alguma coisa parecida. Ele começou a falar palavras sem sentido, e depois que ele terminou de fazer essa livre associação de ideias, a impressão que eu tenho, ele disse: eu acho que eu posso escrever um capítulo do meu livro a partir disso aqui. E aí ele pega e começa a repetir tudo que ele fez, só que desenvolvendo, como se fosse uma prosa. Então, dê uma olhada nisso. Bronze ao lado de ouro, ouviu o soar de aço dos ferrados cascos. Impertinente, tininte. Lascas, arrancando lascas da unha rochosa do polegar, lascas. Horrendo, e o ouro corou ainda mais. Uma nota rouca de pífaro soou, brumoso, blum, nó. Cabelo de ouro em pináculo. Uma rosa saltitante em seio acetinado de cetim, rosa de castela. Trinando, e dolores. Pipilo, quem está no pipilo de ouro? Retinido bradou para bronze com pena, e um chamado puro, longo e pulsante, chamado longo agonizante. Chamareis, palavra suave, mas veja, as estrelas brilhantes empalidecem, notas respondem chilreando. Ó rosa, castela,
a manhã está despontando. Tilintar, tilintar, cabriolé tilintando. Uma moeda ressoou, um relógio estalou, confissão, sonês, eu poderia, ricochete de liga, não te deixar, estalo, lacloche, estalo de coxa, confissão quente, meu amor, Deus, tilintar, blue. E aí continua por mais uma página dessa maluquice. E depois que termina essa página, você vê que ele começou a desenvolver essa maluquice, porque as passagens que ele falou aqui vão sendo inseridas dentro dessa... É como se fosse, tentando bem uma hipótese maluca minha, é como se essa primeira... Tem um cara muito bêbado na taverna, ele está ouvindo mais ou menos tudo, só que ele está de ressaca, ele não lembra bem o que aconteceu na noite anterior, e o que ele consegue recapitular, ele forçando ao máximo, são esses espasmos, essas notas espasmódicas, né? Assim, ele... Bronze ao lado de ouro. Bronze é uma moça meio bronzeada, são duas garçonetes. Ouro, a garçonete de cabelo dourado. Ouviu o suar de aço dos ferrados cascos. Impertinente e tininte. Então parece que são as lembranças de bêbado. E aí aqui ele vai tentar passar o que é que realmente aconteceu. Então é muito, 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 muito maluco. E não é um maluco que eu estou falando no sentido de que é bom, que eu gostei. É um maluco que é maluco. E... muito estranho. Ele mistura as palavras, tem uma série, assim, muitos erros de ortografia propositais. Muitas brincadeiras com os nomes. Ele também brinca aqui com a má narração, a má narrativa, porque nunca vi tanto advérbio. Toda vez que ele vai puxar a fala de alguém, ele fala algo tipo: ela disse impertinentemente e constrangedoramente, blá 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 blá. Ele respondeu ardentemente e fulgurosamente. Então toda aquela lição que se você viu o vídeo do On Writing, que o Stephen King diz que advérbios não são nossos amigos, o James Joyce, que ele faz, você vê que é de propósito mesmo, ele quer criar uma cacofonia, ele quer criar algo de muito maluco, mas é uma colcha de retalhos, assim, isso é algo que eu acredito que, assim, é uma das conclusões a que eu tenho chegado, agora que eu estou quase na metade do livro. Até agora ele não deu liga, como costumam dizer, ele não é uma coisa orgânica. Eu li 400 páginas, e essas 400 páginas pouco ou nada se comunicam, porque você fica o tempo todo alheio, perdido. O capítulo 12º fala sobre política e tem uma coisa muito desagradável. Deixa eu ver o livro aqui. E aí meu irmão me deu de presente, e eu gosto muito de ler sobre escritores falando sobre o ato de escrever. Ele me deu esse livro aqui, Confissões de um Jovem Romancista, que eu pensei, não, de que vai tratar? Serão as confissões de um jovem romancista. E aí eu fiquei animado. Até que o começo estava bom, mas aí depois ele começa a falar de umas maluquices. Aí você vê, poxa, Humberto Eco realmente é maluco. E aí um dos capítulos é dedicado às listas. Listas. E ele fala, ele tem uma obsessão com relação a listas. Ele começa a citar alguns capítulos, alguns livros que tem listas assim exaustivas. Eu acho chatíssimo essas listas, Eu lembro, por exemplo, no Game of Thrones, uma das coisas que eu acho na série As Crônicas de Gelo e Fogo, eu acho muito chato quando, nos últimos livros ele esqueceu isso mais, mas no primeiro especialmente, quando ele falava em um banquete, ele começava a dizer quais eram os vegetais que tinha, quais os tipos de prato. Eu acho isso muito chato. E nesse capítulo 12º ele usa isso de maneira assim muito louca. Vou dar só um exemplo aqui na página 350. Ele começa a falar de alguém que eu me perdi, não sei do que ele estava falando, e daqui a pouco ele fala que a cada movimento de sua figura portentosa, nelas estavam, da faixa que ele estava, né, nelas estavam gravadas com tosca e, no entanto, surpreendente arte as imagens tribais de muitos heróis e heroínas irlandeses da antiguidade. E aí, com vírgula, emendando com vírgulas, não é 2 pontos, não é nada, começa a falar uma porção de nomes.
O'Donnell, O'Neill, Padre Fulano, não sei quem, daqui a pouco Cristóvão Colombo, a mãe dos Macabeus, o último dos Moicanos, Rosa de Castela, o homem que quebrou o banco de Monte Carlo, o homem da Ravina, a mulher que não fez, Benjamin Franklin, Napoleão Bonaparte, Cleópatra, Guilherme Tell, Júlio César, Maomé. Isso eu estou pulando nomes, assim, esses tais heróis irlandeses estão aqui dentro dessa... Patrício Velasco, Capitão Nemo, Tristão e Isolda, Beethoven, Heródoto, Jack, o Matador Gigante, Gautama Buda, Lady Godiva. Uma coisa há de se reconhecer, o James Joyce ele tem muito senso de humor, você ele não é sisudo, tudo que ele faz aqui, ele está tirando onda com alguém. Eu acho que ele está tirando onda com o leitor, com quem vai se aventurar, porque ele está dizendo ali, você não vai entender, você vai odiar, você vai saber que eu quero dizer alguma coisa, mas você nunca vai descobrir. É isso que eu estou achando até agora do Ulisses. Acabou que ficou longo pra caramba esse vídeo. Eu vou tentar editar, tirar algumas partes aí, mas eu vou terminar porque eu me propus o desafio, eu vou terminar até o dia 16 de junho, mas até agora tem sido, assim, do que era uma leitura até aprazível, esses 4 capítulos transformaram a leitura de Ulisses, até agora, num sacrifício. Vamos ver o que vem, vamos ver se faltam muitas páginas ainda, vamos ver se elas salvam o livro para mim, claro. É isso, até o próximo livro. Se você está lendo Ulisses, deixa aí o comentário o que é que você achou, o que é que você está achando, se eu estou solitário nesta angústia. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.